Olá, meu nome é Alan Rodrigues, sou o repórter da revista Carta Capital em Belo Horizonte. Nessa semana fiz uma entrevista com o deputado Patrus Ananias, que será o candidato ao governo de Minas pelo PT. Aqui no YouTube você confere alguns trechos dessa entrevista e a íntegra você pode ler na edição dessa semana da Carta Capital. O PT passou meses procurando uma candidata fora do partido. Isso revela uma dificuldade da legenda em produzir lideranças competitivas em Minas? Não, houve um movimento, né, no sentido de nós apoiarmos a candidatura do senador Pacheco, no sentido de ampliarmos também, né, o nosso espaço eleitoral aqui, considerando também a reeleição do presidente Lula, né? Mas como o senador Pacheco abriu mão da sua candidatura, né, achou melhor não ser candidato, aí o presidente Lula, junto com as lideranças do PT, me convidaram para assumir essa tarefa. E eu assumi com muita determinação. Estamos fazendo uma campanha dentro dos nossos princípios e compromissos. Estamos unificando, já unificamos bem o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, e também buscando ampliar no campo da esquerda democrática e ampliarmos também na direção do centro e de forças políticas comprometidas com a democracia, porque nós queremos fazer uma campanha e, ganhando as eleições, fazermos um governo que seja um governo amplo, democrático. Queremos governar com as trabalhadoras, os trabalhadores, com os movimentos sociais, com o movimento sindical, com a juventude, que para nós é fundamental, né? Mas queremos também ampliar, no sentido de buscarmos também o apoio de pessoas idosas, né, das mulheres, e também do setor empresarial, que queira somar conosco num projeto de desenvolvimento econômico para o nosso Estado, mas que seja também um projeto de desenvolvimento social, de compromisso com a questão ambiental, né, de protegermos as fontes da vida, né, as nascentes, as águas, os rios, a biodiversidade, os ecossistemas, né. Eu venho lá do sertão de Minas, do norte de Minas, da região do Cerrado, né, que nós precisamos também recuperar. Então estamos com essa determinação, né, de fazermos um trabalho sério, pedagógico, e ganhando as eleições fazemos um governo ético, com as contas públicas abertas, um governo participativo, como fizemos em Belo Horizonte quando fui prefeito, implantando aqui o orçamento participativo. Queremos levar também esse compromisso da democracia participativa, do planejamento e orçamento participativos para todo o estado de Minas, né? De priorizarmos vigorosamente as políticas públicas relacionadas com a saúde, que está mal aqui em Minas, né? Com a educação, com a escola pública de qualidade, desde a creche, educação infantil, até as universidades. Lembrando que Minas tem 2 universidades que precisam ser devidamente implementadas, né? Que é a UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, a Unimontes. Compromisso também estabelecermos políticas vigorosas no campo da segurança pública, para protegermos a vida, né? Os bens das pessoas, das famílias, das comunidades. Uma ação sempre comprometida com os princípios constitucionais, com o respeito efetivo aos direitos humanos, né? E também trabalharmos as potencialidades regionais de Minas. Minas é um estado muito diversificado. Nosso escritor maior, Guimarães Rosa, falou que Minas são muitas. Nós temos o estado hoje bem regionalizado e vamos trabalhar também as potencialidades, as vocações dessas regiões, né? Inclusive estimulando, né, o setor privado, a iniciativa privada, a economia solidária, os movimentos sociais nessas regiões e promovendo também a integração do nosso Estado. Patrus, você imaginava disputar o governo neste momento ou o convite do Lula o surpreendeu? Não, a possibilidade de governar Minas Gerais sempre esteve presente para mim, porque eu sou um apaixonado pelo Brasil, pela nossa grande e querida pátria brasileira, como sou apaixonado também por Minas Gerais, que é um estado síntese do Brasil, né? Eu sempre tive uma relação muito profunda com a cultura mineira, com a história de Minas, né? Uma relação profunda também com os movimentos sociais, desde a minha juventude, que Minas Gerais está sempre muito presente, né? No meu coração, nas minhas leituras, nos meus estudos e nos meus compromissos na vida pública. Eu fui candidato uma vez no passado, Minas Gerais, uma candidatura mais difícil também. Então essa possibilidade estava sempre presente para mim. Claro que quando o presidente Lula colocou essa possibilidade, meu coração ficou feliz.
O senhor aceitou a candidatura para disputar o governo ou principalmente para fazer um palanque forte para o Lula em Minas? Não, aceitamos para disputar e ganhar o governo de Minas Gerais. E é claro que também criando um espaço político aqui para o presidente Lula, porque é muito importante a reeleição dele, como a nossa eleição aqui, para juntos trabalharmos, integrarmos bem Minas Gerais com o Brasil. Existem algumas políticas públicas que são fundamentais nessa integração, a segurança pública, mesmo as políticas públicas relacionadas com a saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, a educação, nós buscaremos sempre boas parcerias. Portanto, nós aceitei a candidatura para disputar e ganhar o governo de Minas. É um desejo, um sonho que me acompanha desde a juventude, E é claro, também vinculado a esse projeto de Minas Gerais, está sempre vinculado ao projeto nacional. E aí a reeleição do Lula é fundamental para que o Brasil continue caminhando no rumo certo, como estamos caminhando, e Minas Gerais passe a ser uma protagonista forte, presente e vigorosa desse projeto nacional e, ao mesmo tempo, nosso projeto aqui para o estado de Minas. Segundo a pesquisa Quest, divulgada no final do mês passado, o senhor tinha uma rejeição de 35% do eleitorado. O que o senhor atribui a essa rejeição? Tamanho de rejeição? Olha, a questão da rejeição num processo eleitoral, o começo apresenta dados que podem ser modificados, Já vivi isso também em outras experiências, quando fui candidato a prefeito de Belo Horizonte, As pessoas muitas vezes colocam a rejeição também pelo fato de não conhecer bem a história. E eu tenho uma história, graças a Deus e graças às pessoas que sempre estiveram comigo, porque a política é sempre uma atividade coletiva, comunitária. Eu tenho uma história muito positiva, Como prefeito de Belo Horizonte, quando implantamos, como eu disse aqui, reitero, o orçamento participativo, abrimos as políticas públicas da segurança alimentar, da assistência social, fizemos também um governo muito positivo no campo da educação. 12 novas escolas públicas foram inauguradas em Belo Horizonte na nossa gestão em 4 anos. Implantamos o Sistema Único de Saúde, a parceria com o SUS em Belo Horizonte. Depois tivemos também uma experiência muito positiva no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, quando nós implantamos e consolidamos o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, integramos as políticas públicas da segurança alimentar, levamos pelo Brasil afora os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, com as políticas públicas da assistência social, implantando o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social e também os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social que estão presentes também aí pelo território nacional. Integramos as políticas da segurança alimentar, da assistência social, mencionei aqui o programa Bolsa Família, e buscando sempre integrar os nossos programas, especialmente o Bolsa Família, com as políticas públicas da saúde e da educação. Depois, por um tempo menor, a nossa experiência no Ministério do Desenvolvimento Agrário, houve o golpe que afastou a presidenta Dilma, fui ministro por um tempo menor, e estou no 4º mandato como deputado federal, também com bons projetos, com boas iniciativas na Câmara, coordeno a bancada do PT na mais importante comissão da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e toda essa trajetória é feita com muita ética, Posso chegar a essa altura da minha vida sem ter um processo, seja na área administrativa, seja na área judicial. Eu sei que muitas pessoas valorosas que eu respeito foram vítimas de processos indevidos. Tem muitas pessoas também que têm a mesma trajetória como eu tenho, como é o caso do presidente Lula, que infelizmente foram atingidas por medidas antidemocráticas, persecutórias, Mas eu tenho esse compromisso também com a ética, com os valores morais, com mais absoluto respeito ao dinheiro e ao patrimônio públicos. Patrus, na sua avaliação, o governo Pimentel pesa sobre a sua imagem do Partido dos Trabalhadores por justificar essa rejeição? Eu acho que cada pessoa é responsável pelas suas atribuições. Eu tenho muito apreço pelo Fernando Pimentel, é meu amigo pessoal. Ele foi meu secretário da Fazenda quando eu fui prefeito de Belo Horizonte. Fez um belo trabalho, integrou muito bem a nossa equipe.
Depois ele tomou seus caminhos na política, eu também tomei os meus, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mandato de deputado federal, etc. Mas estou acompanhando e vendo com muita alegria que ele está sendo liberado, né, dos processos que contra ele foram movidos, uma conquista importante, né? Agora, eu respondo pelos meus atos de administração pública. Eu não sou um juiz do governo do Fernando, né? Não acompanhei diretamente, não participei do governo. Então, eu respondo pelos meus atos, pela minha presença, pela minha atuação. Toda a sua formação política tem uma referência fundamentada na figura de Cristo, que passa pela teologia da libertação e pela doutrina social da Igreja. Isso. Esse olhar ainda cabe na política brasileira hoje? Cabe, é o que me inspira. Eu vim para a política dentro da tradição cristã, católica, numa linha ecumênica, é claro, de abertura para outras tradições cristãs não católicas, também para outras tradições religiosas e também para as pessoas não religiosas, né? Sempre numa linha de abertura, de diálogo, de respeito às diferenças e aos diferentes. Mas eu comecei a minha militância a partir da igreja. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem colocar o dinheiro no mesmo nível de Deus. É claro que o dinheiro pode e deve cumprir uma função social muito bonita, garantir às pessoas uma vida digna, alimentação saudável, moradia digna, trabalho decente, iniciativas empresariais também, dentro dos valores e princípios éticos. Então o dinheiro tem um papel importante, mas quando ele passa a ser um fim em si mesmo, transcendendo os valores éticos, morais, cristãos, os direitos humanos, ele se torna um mal. Ele se torna um valor, um bem em si, né? E é o que nós estamos vivendo muito no mundo hoje, né? Uma presença do dinheiro como uma referência em si mesmo. Ter dinheiro para ter dinheiro, não ter o dinheiro para promover a vida e promover o bem comum. Minas, o Brasil e o mundo vivem um momento em que políticos como Cleitinho, Nicolas, conquistaram enorme espaço nas redes sociais. O que esse fenômeno revela sobre a política brasileira hoje? Eu não analiso pessoas, tá? Eu não vou falar de pessoas, não me cabe julgar ninguém. Eu analiso a conjuntura, que eu estudo, procuro compreender e interferir, agir no sentido de aperfeiçoá-la, né? Nós vivemos no Brasil hoje e no mundo, né, uma conjuntura desafiadora, porque nós temos uma presença muito forte de uma direita extremada, golpista, que eu considero, pelas minhas conversas inclusive com eles, assim, neofascistas, pessoas que não gostam do diálogo, que não respeitam as diferenças, os diferentes, portanto não têm compromissos com a democracia, com a convivência fraterna entre pessoas que têm diferentes visões do mundo, né? Então, nesse sentido, eu penso que nós temos uma direita realmente perversa, que tem a sua referência, vou colocar aqui com muito efeito, vou citar uma pessoa só, que é o presidente dos Estados Unidos. Eu respeito todas as pessoas, mas eu nunca vi o presidente dos Estados Unidos falar de coisas boas, falar da paz, falar do desarmamento, da justiça social, da integração entre povos e países, do encontro de culturas. Então nós vivemos essa situação assim, muito radicalizada por uma direita que ganhou muito espaço na América Latina, estamos vendo aí, né? Na América, né, toda, batendo nas portas também na Europa, e fica claro que são forças políticas que não têm compromissos éticos, compromissos com a democracia, compromisso com a verdade, de falar aquilo que realmente deve ser implementado, né? Usando muitas vezes também de forma perversa das redes sociais, das fake news, da inteligência artificial. Então eu vejo como um desafio a democracia. No que depender de mim, de pessoas que estão sintonizadas conosco, nós estamos sempre abertos ao diálogo. Mas eu vivi na Câmara dos Deputados, nesse período que estou lá, com pessoas que representam uma direita que não gosta da conversa, não respeitam as opiniões contrárias, diferentes. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas, com pessoas que pensam de forma diferente, que podem enriquecer o olhar da gente sobre a vida, o olhar sobre o mundo, né? O diálogo entre pessoas com olhares diferentes pode ser uma coisa possibilitadora de novos conhecimentos, de novos horizontes, de novas fronteiras democráticas e convivenciais. Mas, infelizmente, nessa direita radicalizada, sectarizada, que tem a sua referência na família do ex-presidente, eu não vejo esse horizonte democrático, participativo e dialogante.